Fala pessoal, começa neste exato momento o Desperta Brasil. Meu nome é Max Gutenberg. O objetivo deste programa é levar Jesus às pessoas, é trazer um despertamento espiritual para a nação brasileira e principalmente para a cidade de Macaé. Eu congrego na igreja Gileade, o meu bispo é o bispo Dário, então fica convidado a estar conosco todos os dias, toda semana, o horário que você quiser, você vai abrir, você vai encontrar lá. Eu creio no poder de Deus, pessoas vão ser curadas, restauradas para a glória de Deus. Então esse é o objetivo do programa, pessoas restauradas, curadas em nome de Jesus. Pastor Max, qual foi o momento da sua vida em que você entendeu claramente o seu chamado para o ministério? Olha, eu já desde criança tinha visão de anjos, né? E de repente eu tive, já com 33 anos, eu mergulhava na Bahia e lá eu tive um acidente. Nesse acidente eu tive um problema muito sério de saúde, eu era vendedor, era gerente de seguradora, e foi uma menina lá em casa, uma amiga minha, que hoje está no Senhor, a Valéria, a advogada, e ela me falou de Jesus. E foi mais outros amigos, o pastor Geraldo Jeremias da igreja, segunda igreja, terceira igreja batista, também, que me falou de Jesus. E eu tive um dia em casa, deitado na cama, o sol batendo, na verdade, na poltrona, e ali Deus falou comigo. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, foi algo sobrenatural. Ali foi meu despertamento espiritual, foi ali que realmente eu tive um encontro com Deus, eu fiquei realmente, assim, não dá para explicar, entendeu? Então foi assim que foi o meu primeiro, assim, momento com Deus. E quais foram os maiores desafios que o Senhor enfrentou na caminhada cristã e como Deus sustentou nesse momento? Olha, sempre Deus me sustentou, sempre tive dependência de Deus. Teve momentos, tem momentos ainda hoje que você pensa em desistir, mas Deus me selou com o Espírito Santo, porque nós, quando aceitamos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então ele nos sela e ele nos capacita, e nós não paramos por causa dele mesmo, porque se não for por ele, a gente para. Então nós tivemos muito desafio. É inveja, aquelas coisas, milícia da carne. Eu tive uma pancada muito grande quando houve um romper da igreja, muito grande naquela época. Eu chorei mais ou menos 30 dias, mas sempre ali em oração, aos pés do Senhor, pedindo força para continuar. E estou aqui já há 34 anos no Evangelho, na caminhada, e vou até o final na força de Deus. Em um mundo cada vez mais acelerado, como manter uma vida de intimidade com Deus? Olha, é necessário remir o tempo. Se eu trabalho 7 horas, eu vou acordar 5 horas. Então a minha vida sempre foi pautada em acordar 4 da manhã para orar e ler a palavra de Deus. Depois eu vou trabalhar, eu me fortaleço e depois eu vou trabalhar. Se não for assim, não tem como. Você só culto domingo ou quinta-feira ou quarta-feira, dependendo da igreja, e achar que com isso você vai ficar forte, que não vai. Você vai realmente sucumbir. Você vai retroceder. Então, graças a Deus eu tive essa pegada, né? Essa fome, essa sede, como tenho hoje ainda, né? E assim estou até hoje. E o que o Senhor acredita que está faltando na liderança cristã no nosso dia a dia? Olha, irmão, o que está faltando hoje, primeira coisa é a humildade. A palavra diz que Jesus era humilde de coração, né? Então nós temos que ser, primeira coisa, o líder tem que ser humilde. Ele tem que entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. A igreja ela foi inaugurada em Atos Pentecostes, que é a fé de Israel. E ali quem fundou a igreja foi o Espírito Santo na descida dele sobre os discípulos naquela época. E ali ele deu ousadia, intrepidez para eles. Eles começaram a pregar o evangelho e nós estamos até hoje nessa pegada. E você vê, passou Pedro, João, Paulo, a galera toda, mas o Espírito Santo continua aqui. E é ele que faz, não nós, né? Nós fazemos através, ele faz através de nós, não nós através dele. Como um líder pode equilibrar família, ministério e vida pessoal sem perder a essência? Olha, primeiro, eu vejo que a pessoa tem que, primeiro é Deus, depois família, depois igreja. Existe uma coisa hoje muito complicada, que é o seguinte: as pessoas se convertem, ficam apaixonadas por Jesus, é o primeiro amor que a gente chama, mas que não deveria acabar. Esse primeiro amor, em Apocalipse 2,4, fala que para voltar ao primeiro amor. Lembra onde caiu e volte ao primeiro amor. Então o que acontece é que as pessoas
começa a ser um ativista religioso. Ele pensa que está agradando a Deus em determinada situação, indo à igreja, limpando a igreja, e tudo que pede ele faz assim para todo mundo, para lá e para cá, e no final ela fica sozinha e pensa estar agradando a Deus. Primeiro tem que agradar a Deus, depois não agradar um, primeiro agradar a Deus. Se Deus falar não, é não. Pode o líder falar sim, o pastor falar sim, Deus falou não e acabou. Então eu vejo que muitas pessoas se perderam em função disto. Entendeu? Qual a maior lição que o senhor aprendeu pastoreando pessoas ao longo dos anos? Olha, eu, na verdade, o meu chamado mesmo, ele é evangelístico. Eu amo pregar na rua. Eu prego na rua há 27 anos. O meu escritório, para ter uma ideia, ele é de frente para Rui Barbosa, né? E na janela, todo dia às 5 horas, a Petrobras saía e passava em frente, que é na Rui Barbosa. Passava em frente. Eu botava as caixas de som ali, eu pregava todo dia. E preguei nos hospitais, aquela coisa toda, e nos hospitais, indo na igreja cantando, pregando, e fui... pessoas vinham a mim na igreja, eu sempre fui um pastor auxiliar, né? Eu fundei Água Viva com o apóstolo Maurício, que vai ser inclusive meu convidado, semana que vem já falei com ele, e amo a vida dele, e outros pastores também que eu trabalhei, eu sempre fui auxiliar, né? Mas sempre conduzindo as ovelhas de acordo com a luz da palavra de Deus. Nada além disso, porque se botar uma vírgula a mais, você complica as coisas, não pode. A palavra, ela é absoluta, né? Muitas pessoas vivem ansiosa e emocionalmente sobrecarregada. O que a Bíblia ensina sobre isso? Olha, irmão, a Bíblia fala para a gente não andar ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as tuas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Então, o que fazer? Andar com Deus. Deus disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, andas comigo, ser perfeito. Então, nós precisamos andar com Deus. O que é andar com Deus? Eu aceitei Jesus. Não é só isso. Você tem que andar com Jesus. É muito diferente. Então, você que está me ouvindo, é necessário andar com Jesus. Andar com Ele não é um dia ou outro, não é todo dia. E é maravilhoso. As grandes experiências que eu tive na vida foi nesse andar com Cristo. Como identificar quando Deus está abrindo uma porta e quando é apenas uma vontade pessoal? Olha, a palavra diz que da soberba precede a ruína e altivez de mente a queda. E eu sempre lutei contra o orgulho, né? Que eu aprendi sempre sobre carne e milícia da carne e fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 16 até o 22, você vai entender isso. Então, a carne, ela é inimiga de Deus, né? Como entender quando você sente paz no coração? Por exemplo, esse podcast foi 3 meses de oração. Como eu já falei anteriormente, eu prego na rua há 27 anos. Eu falei, Deus, mas aí Deus me tocou sobre podcast. E o podcast, o nome que fala mesmo? Podcast. É, podcast, estou me falando aqui. Então, ele falou, você vai alcançar mais vidas. Então, irmão, o objetivo é alcançar vidas aqui. Se o Senhor pudesse deixar uma única mensagem para próximas gerações de líderes e cristãos, qual seria essa mensagem? Olha, eu deixaria o seguinte, em João 1, capítulo 1, versículo 11 e 2, assim, veio para que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Agora, em Romanos 8,14, diz que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, nunca deixe de ser guiado pelo Espírito de Deus. Se você for do seu jeito, da sua maneira, você vai até crescer uma igreja. Não crescer, vai inchar uma igreja. E cheio de gente doente. Então, você precisa ser totalmente, você é líder hoje, que está começando a ser guiado pelo Espírito de Deus. Muito bom. Pastor Max, olhando para a sua trajetória, qual o testemunho mais marcou a sua vida e fortaleceu sua fé em Deus? Deixa eu lembrar, muita coisa, né? Olha, você fala da minha vida? A sua vida. Olha, foram vários. Por exemplo, quando você faz a obra para Deus, né? Você faz a obra para Ele, e a sua motivação é certa, a questão é a motivação. Eu vi muitos milagres, sinais e maravilha. Eu trabalhei no hospital, eu fiz capelania hospitalar durante 10 anos. Eu trabalhei no hospital,
Nunca ninguém mandou fazer a obra, eu sempre fiz a obra, sempre gostei. E sempre agradei a Deus, porque a palavra diz, a alegria do Senhor é nossa força. Tem pessoa que interpreta errado. O que é a alegria do Senhor é nossa força? Quando eu alegro Deus, eu fico fortalecido. Ele se alegra comigo, eu fico forte, obviamente. Então, foi assim que eu fui tocando e estou aí até hoje. Deu para entender isso aí, galera? Vê, me fala aí. Depois se dão como é que é? O likezinho. Faz as perguntas, tá? Estamos aí para responder dentro do possível. Se eu não tiver como responder, eu vou orar a Deus para responder a vocês. Uma pergunta, pastor Max. Se Jesus estivesse sentado aqui hoje, neste exato momento, no podcast, no Desperta Brasil, qual seria a principal mensagem que o Senhor acredita que ele deixaria para o nosso Brasil? Desperta. Desperta que a igreja está dormindo. A igreja começou a pregar, eu lembro em Atos 8, quando Filipe sabe pregar em Samaria, ele pregava a Cristo. E ele, Jesus ia falar assim, prega o meu nome, mais nada. Prega o evangelho, meu evangelho. Mais nada, nem outro evangelho nenhum. E eu até, você não fez a pergunta, mas eu falarei com Jesus. Sabe o que eu falarei com Jesus? Isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque não é fácil não, mas vale a pena. Vale a pena porque eu sei de onde ele me tirou. Você que está do outro lado também sabe. E pode fazer até uma... Você sabe de onde te tirou. Talvez você tenha saído da igreja, abandonado. Não. Para falar desviado, eu não gosto dessa palavra desviado. Você está afastado e o Pai te espera por causa de homem. Não faça isso. Porque quem morreu na cruz por você e por mim foi somente um, Jesus. Então, seja grato a Ele e volte para Ele. Amém. Pastor Max, se o senhor tivesse apenas 5 minutos para falar com toda a população brasileira, qual seria essa mensagem que não poderia deixar de ser dita? Olha, tem algumas mensagens. A primeira seria Cristo, né? Seria, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse em João 15 também, sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, a mensagem para o Brasil no Salmo 127 diz o seguinte, se Deus não edificar, em vão trabalhos que edifico. Se Deus não guardar, em vão vigiar a sentinela. Então, o Brasil, a mensagem é Cristo. O Brasil será liberto quando um homem aceitar Jesus, seguir Jesus, obedecer a palavra dele. O Brasil será uma nação próspera, porque em Provérbios 10:22, a prosperidade de Deus enriquece e não acrescenta dor. Então, a prosperidade verdadeira não é ser famoso, não é ser rico, é ser de Cristo. Qual é o maior engano que tem afastado as pessoas de viver o propósito que Deus planejou para ela? Olha, irmão, a questão que eu vejo é a pessoa começar a parar de seguir a Deus e seguir a homem. Aí se afasta de Deus. Agradar a homem, não agradar a Deus. Acho que falei anteriormente, né? Então eu vejo que isso aí é algo perigoso. Então o caminho é estreito, apertado, a porta é apertada, que estreito é o caminho que conduz à vida, e são muitos que se perderam. Mas eu creio na ação do Espírito Santo sobre essa nação, na mudança que Deus vai fazer. Eu não vou fazer mudança, é Deus que faz, porque quando eu prego, quem convence é o Espírito Santo, não sou eu, não convenço ninguém. Quando eu oro, a pessoa é curada, é Ele que cura, não sou eu. Então eu vejo que somente Jesus pode e vai mudar o Brasil, eu creio nisso. Se hoje fosse o último dia da sua vida, qual legado o Senhor gostaria que a sua família, sua igreja e sua geração lembrasse sobre o Max Gutenberg? Olha, é bem curto que eu vou falar. Ali foi um homem de Deus. Um homem de Deus foi embora. Só isso, não precisa mais nada. Chamar de homem de Deus seria a coisa assim que... É como Eliseu que passava lá, a mulher, ali vai o homem de Deus, a palavra na boca dele, é verdade? Só isso, só. Mais nada.
Na sua opinião, qual é a pergunta que todo ser humano deveria fazer a si mesmo antes mesmo de dormir hoje? Obrigado, Deus, pelo dia. Por o Senhor ter estado comigo nesse dia. Só isso. Agradecer, o agradecimento é fundamental. O homem tem que ser agradecido a Deus em tudo que faz, tudo. Se nós estamos aqui agora nesse podcast, e Deus está aqui conosco, e eu estou sentindo, você está sentindo, então tudo é Ele. Então, obrigado, Deus, por o Senhor andar comigo e eu poder andar contigo. Pastor Marcos, nesse momento nós finalizamos nosso podcast e eu gostaria que você fizesse uma oração para o Brasil. Como o tema desse podcast é Desperta Brasil, que fizesse uma oração para essa geração nossa do Brasil. Então, vamos lá. Amém. Pai amado, Deus querido, nós te damos graça por esse momento, Deus, te damos graça pelo que o Senhor está fazendo e vai fazer pelo Brasil. Nós cremos nas orações que nós estamos fazendo há mais de 20 anos por esta nação, por um avivamento. E nós cremos também, Pai, que o Senhor tem algo para o Brasil. Então, Pai, eu peço por esse jovem de hoje, por toda essa nação, e eu peço que a Tua luz brilhe nessa nação, Pai, que o Senhor venha com poder e com glória, que a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Se eu agir, ninguém vai impedir, não tem inferno, não tem demônio, nada, Pai, pode impedir a tua ação. Então, Pai, nós te agradecemos, te pedimos misericórdia do Brasil, em nome de Jesus, e dessa galera, Pai, que está vindo aí, esses jovens, Senhor, tentaram tantas coisas, mas o plano deles vão ser frustrados no Brasil e os planos do Senhor vão ser estabelecidos nessa nação, eu creio. E eu não profetizo, o Senhor não mandou falar de profetizar, eu declaro em nome de Jesus, amém. Galera, eu quero pedir a vocês que sigam meu canal, me despeço agradecendo, né, o like de vocês, que Deus abençoe vocês, tá? Eu não quero fama, eu quero Jesus. Porque adianta o homem ter fama, aí os caras se convertem, teve fama, mas não tinha Jesus. Então eu quero Jesus. Então, Jesus possa visitar a sua vida hoje, possa curar você, a sua família, porque esse é o objetivo. Então, Deus abençoe, obrigado, dê o seu like, estamos à sua disposição.